Adrias Cromwell, 1. Tendo já visto a frase mais de 10 vezes, ele soltou a mão do mouse. Ele se esticou completamente, e todo o seu corpo gritou. Verificando a hora, eram 11 da manhã. Mesmo que ele tivesse ficado acordado a noite toda, ele ainda estava em boa forma. 2. Gotejamento. Gotejamento. É Quinzinha. Como estás? Ah, é hora do almoço agora? Sim. Liguei durante o intervalo. O que você tem feito? Você ainda está jogando? Ele virou o olhar para o jogo enchendo a tela do computador. Desisti há muito tempo porque era muito difícil. É mesmo assim tão divertido? Olha para ti, a falar assim. Por que você é tão indiferente? Eventualmente, com a voz de Yongo do outro lado do telefone, o riso seco explodiu. Obrigado pelo jogo, Yun. HMPH, és bem-vindo. Eu estava errado. Não diga esse tipo de coisa novamente. Depois disso, Yongo, que estava murmurando por um tempo, de repente trouxe uma velha história. Passaram-se 4 anos desde que entraste na sociedade, certo? Todos os tempos difíceis acabaram. Agora vai lá fora, conhece umas raparigas. Vou tentar o meu melhor. TSK. Eu sei que não vai correr como tu desejas. Mas nosso lema sempre foi tornar o impossível possível, certo? A organização militar da qual eu fazia parte foi dissolvida devido a um incidente inesperado. Claro, foi uma coisa boa. Era algo para ser feliz. Mas porque foi tão repentino, eu ainda não conseguia entender a situação. Acreditava que a reunificação com a Coreia do Norte só acontecia em romances. Claro, apenas a unidade em que eu estava dissolvida, enquanto outras unidades permaneceram ativas. O lugar a que eu pertencia desapareceu apressadamente porque não seria bom se fosse conhecido. Depois de um momento de reflexão, abri a geladeira para encher meu estômago. Então, vamos encontrar-nos um dia. Ah, isso é ótimo. Vamos nos encontrar neste fim de semana. Eu vou de avião. Depois de terminar a ligação, joguei levemente o celular na cama. Yongo, com quem acabei de conversar ao telefone, era um camarada que serviu na mesma unidade. Embora tenha recebido alta antes de mim devido a um acidente, ele agora trabalha em uma empresa sem problemas. Olhei para o freezer por um tempo e finalmente peguei um item de comida congelada para comer. Quando eu estava no exército, até minha dieta era regulamentada e nunca pensei que seria capaz de comer isso novamente. Ser completamente controlado e gerenciado como parte de uma unidade de forças especiais me fez sofrer de síndrome pós-descarga grave. Como resultado, quando fui jogado na sociedade, não consegui me adaptar. É claro que eu tinha muito dinheiro economizado com meu salário e compensação pela quitação forçada. Como resultado, apesar de ser um desajustado rico, consegui sobreviver com a ajuda de Yongo. Os bolinhos congelados que eu esquentei estavam finalmente prontos. Mudei os bolinhos para a mesa e me sentei de volta. Grande Pecado Peccata. Era o nome do jogo atualmente exibido na tela. Após minha alta, eu estava em uma condição tão séria que nem Yongo poderia ajudar. Durante os 2 anos em que tentava várias coisas depois de deixar as Forças Armadas, sempre surgiam problemas. Eu devo muito a Yongo. No meio disso, Yongo trouxe um CD de jogo. No começo, decidi fazer uma pausa e jogar o jogo como Yongo sugeriu, limpando-o pela primeira vez em 1 ano. Os gráficos eram pobres, mas o alto grau de liberdade, inúmeros caminhos de ramificação e vários personagens jogáveis me tornaram instantaneamente viciado no jogo. Como eu nunca tinha jogado antes, eu não tinha sentido para isso. Mas eu continuei a lutar no jogo e finalmente limpei depois de 1 ano. A sensação de vazio, imaginando se esse era o fim, desapareceu rapidamente. Quanto mais eu limpava, mais personagens jogáveis eram desbloqueados. E os personagens desbloqueados começaram em condições muito piores do que antes. O personagem que eu tinha acabado de limpar era de uma dificuldade lendária. Mesmo eu, que tinha experimentado mais de 10 clears, estava frustrado com isso.
Às vezes, se eu gostava de um personagem que eu tinha limpado, eu brincava com eles um pouco mais, mas eu passei este. Enquanto comia um bolinho de massa, tentei verificar o personagem recém-desbloqueado. Gotejamento. Gotejamento. 2. Hoje, o telefone continuou tocando. Não havia ninguém de quem eu deveria receber ligações. Verificando o número, ele mostrou o Caller ID Restricted. Uma tensão desconhecida correu pela minha espinha, e eu hesitei em responder ou não. Caso eles tenham rastreado a minha localização. Não, eles já devem ter sabido onde eu estava desde o início. A chamada foi desligada. Sem perceber, um suspiro escapou de mim. Gotejamento. Gotejamento. E como se zombando do meu suspiro, o telefone tocou novamente. No final, decidi responder e imediatamente apertei o botão de chamada. Ah. Você pode me ouvir? Eu posso ouvir você. Quem é este? Embora a voz fosse brincalhona, era difícil determinar o gênero. Parecia uma voz distorcida. Ah! Eu sou o desenvolvedor de Great Sim. Que absurdo, mas assim que ele mencionou o desenvolvedor, eu me lembrei do jogo que eu estava jogando. Sim. Isso está correto. Ele riu maliciosamente e continuou falando. De qualquer forma, acabei de verificar, e Kim Jin tem um recorde de limpar o jogo 12 vezes. Obrigado por desfrutar tanto do nosso jogo, e parabéns. Minha respiração parou quando meu nome saiu da boca dele. Uma coisa é se o jogo sabe, mas como ele sabe meu nome? Yongo foi quem trouxe o CD do jogo. Ele poderia ter contado a eles? Não, isso não faria sentido. Como você sabe meu nome? Vamos pular esses assuntos triviais por enquanto e deixe-me explicar as recompensas. Você está ignorando o fato de saber meu nome e perguntar isso? Me responda. Bem, antes de tudo, darei ao Sr. Kim Jin uma experiência de jogo mais realista. Além disso, para a próxima rodada, fornecerei 2 recursos especiais. Um será aleatório, como sempre, e o segundo será uma oportunidade de escolha. Que tal isso? Ótimo, certo? Assim que ouvi isso, desliguei o telefone. Então liguei para Yongo. A energia está desligada, bip. Eu tinha acabado de ter uma conversa ao telefone há um tempo, mas não se conectou. Eu arrumei minhas coisas ansiosamente. Uma premonição sinistra penetrou em minha mente. Preciso mudar de local. Eles podem ter me seguido. Não, talvez já saibam a minha localização exata. Depois de embalar apressadamente minhas coisas, eu estava prestes a sair quando vi que a tela do computador estava ligada. Só por precaução, devo formatar o computador. Sentei-me na frente da mesa por um momento para desligar o jogo, olhando para a tela. Personagem jogável, Kim Jin Van Zadrias Cromwell. Por que meu nome está na tela do jogo? Antes que eu pudesse terminar esse pensamento, a tela gradualmente ficou preta, transformando-se em uma substância pegajosa semelhante a um líquido. Antes mesmo de tentar evitar esse fenômeno sobrenatural, minha mente ficou tão negra quanto a tela. Com um baque afiado, um frasco vazio voou em minha direção. Eu sem esforço peguei a garrafa voadora e calmamente olhei para Silbeck. Eu especificamente lhe disse para organizar o Conflicting Understanding of Nature and Mana e colocá-lo na mesa hoje. Sim. Sim, mas por que não há nada na minha mesa? Ele disse isso, mas o que eu poderia fazer? Eu nem sabia o básico da magia, muito menos organizá-la. Claro, eu não disse isso em voz alta. Sem dizer uma palavra, eu apenas fiquei lá, e a voz furiosa de Silbeck ecoou pela sala. Vá agora e organize-o. Depressa. Sem olhar para a raiva dele, saí do escritório. Quando saí, pude sentir os olhares de vários estudantes passando pelo corredor. O que você está olhando? Você nunca viu nada assim antes? Ops. Não devia ter dito isso em voz alta. Parece que até a minha boca foi influenciada por este corpo desajeitado.
Felizmente, aqueles que ouviram minhas palavras apenas olharam para mim sem qualquer objeção e seguiram seu próprio caminho. Considerando a aparência deles, eu tinha coisas mais importantes a priorizar, então fui para a biblioteca. Quando saí do prédio, vi uma grande extensão de terra com estilos arquitetônicos que lembram a era medieval. E mais do que qualquer outra coisa, notei uma torre imponente que parecia perfurar o céu e 3 luas enormes enchendo o céu. Você tem traços não selecionados. As letras coreanas que eu costumava olhar para o céu estavam agora cobertas e difíceis de ver. Eu vou escolhê-los mais tarde. Eu escolho-os mais tarde. As pessoas aqui estavam falando coreano que não entenderiam. Eu soltei um suspiro profundo. Fazia uma semana desde que cheguei aqui. Eu pretendia formatar o computador, mas acabei perdendo a consciência e, quando abri os olhos, não era mais eu mesma. Eu me tornei Adrias Cromwell em vez de Kim Jin-van. Foi confuso, mas eu escondi minhas emoções. À medida que a crise se aproximava, eu aprendi a esconder minhas emoções. Se eu fosse grato, ainda tinha algumas lembranças de ser Adrias. Claro, eu não conhecia a vida inteira, mas pelo menos sabia onde ficava esse lugar. Lembrando, este lugar era um mundo de um grande pecado, peccata, o ponto. As memórias de Adrias não eram muito diferentes do mundo do pecado que era o jogo. E durante esta semana, enquanto eu revisava as memórias de Adrias e agia de acordo, tornou-se ainda mais certo. Eu estava agora dentro do mundo do jogo. Quero encontrar um livro. Conflict in the Standing of Nature and Mana. Os livros relacionados com magia são da 9ª coluna na 5ª linha para a 438ª coluna na 32ª linha. Eles não iriam encontrá-lo para mim, não é? O salário é assim consumido? Eu balancei a cabeça. Ultimamente, pensamentos que eu normalmente não teria mantido aparecendo na minha cabeça. Parece que a influência de Adrias é bastante significativa. De todos os personagens, e ele. Entre os inúmeros personagens, tinha que ser esse cara. Nem sequer o tinha criado uma vez. Depois do artista marcial Taraman, este tipo foi o próximo que criei, certo? Mas ainda assim, o nível de dificuldade disparou de repente? Adrias Cromwell foi um vilão indiscutível. Mas o que posso dizer? Ele poderia ser considerado um personagem com quase nenhum significado para o jogador. O verdadeiro problema era o seu mestre. Não, devo chamar esse tipo de mestre? Apesar dos meus pensamentos distraídos, consegui encontrar o livro que procurava. Felizmente, ele foi organizado em ordem alfabética, então eu encontrei rapidamente. Enquanto segurava o livro, eu imediatamente o abri. Era diferente do jogo. No jogo, eu criei 3 personagens diferentes de bruxos. No entanto, o conteúdo deste livro foi sobre a captura de nuvens no céu. Na realidade, não era tão simples como aprender habilidades e usá-las. De acordo com o conteúdo deste livro, a magia exigia processos intrincados e complexos para serem ativados usando mana. Bem, este é apenas um livro teórico simples. Suspirei interiormente e levei o livro comigo. Eu não planejava organizar este livro, mas por enquanto, eu tinha que agir sem levantar suspeitas. Enquanto carregava o livro, no meu caminho de volta, mais uma vez pensei em mim mesmo, sobre Adrias. Desde que eu tinha jogado o jogo de forma sensata, eu sabia sobre todos os personagens insignificantes através de notas. Em primeiro lugar, esse cara morre rapidamente nos estágios iniciais do jogo. Eu não matei todos os personagens jogáveis, mas eu me lembro de ter matado pelo menos 18 dos 12 personagens. 1. Por que é que tive de matar um feiticeiro tão insignificante? O estatuto de feiticeiro deste tipo era um disfarce. Sua verdadeira identidade era um necromante, especificamente habilidoso em necromancia e encantamento. Tornei-me um necromante, um dos feiticeiros mais proibidos do mundo. Adrias Cromwell, 2. Com um nariz proeminente e uma postura graciosa, a menina exalava dignidade, não como se a tivesse forçado a si mesma, mas sim sua mera existência exigia respeito. Não, agora que sua beleza estava florescendo como uma mulher, parecia ambíguo chamá-la de menina.
A cada passo que ela dava, seu cabelo preto imaculado balançava, capturando a atenção daqueles ao seu redor. É o Diene. Ouvi dizer que ela conseguiu uma pontuação perfeita no exame de dinâmica mágica. Sim, estou a fazer a mesma aula. Já se passaram 9 anos desde que alguém obteve uma pontuação perfeita. Quase questiono se ela é realmente humana. Uau, a sério? Eu também quero fazer a mesma aula. Há algo que ela não tem, desde sua aparência até suas habilidades? É apenas sobre sua aparência e habilidades? E o passado dela? Como Diene calmamente e com confiança avançou, sem prestar atenção ao ruído circundante, alguém chamou sua atenção. No início, ela pensou que tinha visto incorretamente e planejou ignorá-lo, mas logo percebeu que seus olhos não estavam errados e parou. O filho mais velho do Visconde de Cromwell. Não, parecia inapropriado chamá-lo de Visconde agora. Ele provavelmente seria rebaixado em breve. A razão pela qual ela olhou para o filho lamentável daquela nobre família não foi por qualquer outro motivo. Sua família tinha uma dívida com sua família. É por isso que eles se encontraram várias vezes desde a infância e até tiveram um relacionamento um pouco amigável. Foi assim quando éramos crianças ignorantes. Os bons tempos haviam passado e agora eram apenas credores e devedores. Desde a morte do Visconde anterior de Cromwell, há 2 anos, ele mostrava uma atitude servil sempre que havia, como se até lambesse os pés dela. Ele era verdadeiramente como um verme de um homem. Sem habilidade, sem talento, e ele nem fez um esforço. Ele simplesmente existia porque nasceu, um pedaço inútil de lixo que nem se sujava por um momento de paz. Algo parecia diferente do habitual. Seu cabelo desgrenhado, emaranhado como algas marinhas, e seu rosto de aparência tola eram os mesmos de sempre. No entanto, não era sua postura habitual inclinada, e sua expressão perpetuamente sombria parecia melancólica, como se estivesse cheia de tristeza. Claro, ela tinha visto sua expressão problemática várias vezes, mas era claramente diferente de seu estado atual. De repente, seu olhar caiu sobre o livro que ele estava segurando. Conflicting Understanding of Nature and Mana? Claro, ela já tinha dominado esse livro. Mas não era um livro que esse lixo pudesse compreender. Deve haver algum recado ou alguma razão para isso. A Adrias que ela conhecia era esse tipo de pessoa. Como se sentisse o olhar dela, ele saiu de seu devaneio e olhou em sua direção. Depois de algum tempo, ele abaixou a cabeça levemente e continuou andando como se nada tivesse acontecido. Ele acabou de passar? Ela soltou uma leve exclamação da boca. Assustada com sua própria voz, ela fechou a boca às pressas, mas o fato de ela ter feito um som em si prejudicou seu orgulho. Ela pensou que ele era uma pessoa completamente diferente. À distância, ela tinha algumas dúvidas, mas quando se encontravam cara a cara, a atmosfera era diferente. Adrias realmente apenas a cumprimentou e passou? Em vez de ficar com raiva, curiosidade e dúvida surgiram como ondas. Ela lembrou claramente que, quando o viu no mês passado, ele era lixo, um inseto. O que aconteceu durante esse tempo? Diene Alben. Uau, isso me dá calafrios. Aumentei minha velocidade de caminhada, pois ainda podia sentir o olhar em mim. Não queria envolver-me se não soubesse por que me olhavam. O queridinho do Ducado Alben, conhecido como um prodígio em magia. Além disso, um personagem que eu já interpretei e atualmente o personagem jogável mais próximo do dono deste corpo, Adrias. Em outras palavras, isso significa que ela é a pessoa mais provável para me matar. Mas ainda assim, vê-la viva e respirar assim parece refrescante. À medida que as rodadas progridem e o personagem se torna mais lamentável devido à natureza do jogo de dificuldade crescente, personagens de alta especificação como Diene Alben foram destinados a iniciantes. Lembro-me de escolhê-la como minha terceira personagem, e seu talento e o poder de sua família eram inegáveis. O Ducado Alben era uma família de prestígio que ostentava um tremendo poder, na medida em que eles eram chamados de um dos 4 pilares que sustentam o império. Venha pensar nisso, eu devia-lhe uma dívida lá. A memória de repente veio à mente, causando angústia.
A sensação de inferioridade e autoaversão que este corpo possuía foi vividamente transmitida. Mas preciso de o distinguir claramente. Esta não é a minha emoção. Embora ele só aparecesse como um pequeno personagem coadjuvante, eu estava realmente investido no jogo e descobri todas as informações sobre ele que poderiam ser descobertas. Mesmo que não soubesse os detalhes exatos, não podia deixá-lo morrer como antes. Eu sou o Quinjinho e também Adrias. Embora tenha demorado quase uma semana para aceitá-lo, devo fazer o meu melhor para sobreviver agora. O primeiro botão já estava definido. 1. Uma das razões pelas quais demorei muito tempo para aceitar essa realidade. Aqui, havia uma mistura de realidade e habilidades de jogo. Para ser mais preciso, parecia que só eu tinha essas habilidades. Você tem especializações não selecionadas. Esta tela era evidência. Se não fosse por isso, eu poderia ter me adaptado um pouco mais rápido. Eu pensei nisso como um sonho quando uma janela como um jogo apareceu na minha frente, ignorando a localização e as pessoas ao meu redor. Agora, mesmo que eu tenha me adaptado, eu pensei que era louco no começo. Fechei a janela do jogo e verifiquei minhas informações. Especialização: um Dual Core. Talento: um comandante da magia negra, geral, magia maçante do elemento água, sou ofensivo. Habilidades: detalhes de magia escura e detalhes de magia elemental. Primeiro, a quantidade de mana. A menos que haja um talento relacionado a mana, esse valor é considerado médio. Mas você não pode sobreviver neste mundo com apenas média. Todos os personagens que criei até agora tinham pelo menos um talento relacionado a mana. Como me tornei um mágico? É difícil se tornar um mágico em primeiro lugar sem um talento para mana. Para uma pessoa sem talento se tornar um mágico, uma enorme quantidade de dinheiro deve ser gasta. A família faliu por causa disso? Vamos deixar isso de lado por enquanto e passar para a especialização. Quando você inicia o jogo, um é dado aleatoriamente. Claro, havia especializações semelhantes a lixo, mas também havia boas que poderiam sobreviver com apenas uma. Originalmente dividido em 4 séries, normal, raro, épico, único, era provável que houvesse boas e mais. O problema era que essa era a especialização que saiu. Como as especializações são aleatórias, iniciei e excluí vários personagens ao iniciar um novo jogo. A chamada redefinição. É claro que a nota mais alta, características únicas, não aparece, mas mesmo a nota épica abaixo é tremenda. No jogo, quando boas características aparecem assim, eu começava, mas aqui, na realidade, eu não podia usar esses truques. Há 2 depósitos de mana. O potencial de um espadachim mágico se abre. 3. Características épicas da categoria. Claro, apenas olhando para a nota, é uma característica de grau final. E pensar em ser um espadachim mágico, quão romântico e atraente é. Após o romance resultou em minhas pernas sendo dilaceradas dezenas de vezes. Não tentei eu mesmo? Já vi o final 12 vezes. Se eu não cavasse apenas um poço, não conseguiria romper. Recursos e tempo são limitados, e a capacidade de crescer precisa ser dobrada, então a taxa de se tornar mais forte diminui. Além disso, este lugar não é um jogo, mas a realidade. Pelo que descobri nos últimos dias, ainda é o passado do tempo em que o jogo começa. Embora o período de carência antes da crise chegar tenha se tornado mais longo, o importante é que este lugar seja realidade. Não. Pelo contrário, já que é realidade, devo crescer como personagem da máfia, suspiro. Eu só podia soltar um suspiro. Eu nunca limpei o Nudef, mesmo no jogo. Mesmo com personagens muito superiores a Adrias, se não há não morte, como posso sobreviver? Se fosse um jogo, eu poderia tomar a decisão de cavar apenas um poço, seja para morrer ou não, mas se a sobrevivência é o objetivo, a característica do Alcore também não parecia ruim. Porque o meu eu atual, o objetivo não é limpar o jogo, mas para sobreviver. No final, deixando as características como um truque e olhando para os talentos abaixo, não havia mais nada a dizer sobre este lugar. Honestamente, eu nem queria ver. Você tem talentos triviais, tudo bem.
Mas você tem que ser tão medíocre? É claro que a nota mais alta, características únicas, não aparece, mas mesmo a nota épica abaixo é tremenda. 1. No jogo, quando boas características aparecem assim, eu começava, mas aqui, na realidade, eu não podia usar esses truques. Talento de classe A é simplesmente escrito em uma palavra como o mágica ou o espada, por exemplo. Se o conteúdo se tornar mais longo assim, na verdade não é bom. Isso significa que você só tem talento nesse campo. Mas mesmo isso, sou medíocre. Especialmente no caso da mediocridade, ela tem o efeito oposto ao invés de não ter nada. Se uma pessoa comum é 100, então mediocridade significa 70 a 80. A magia da água é uma habilidade coxa. Eu percebi isso aqui. Parecia que o mundo ficou louco querendo me matar. A razão pela qual Adrias morreu inúmeras vezes nos estágios iniciais do jogo foi provavelmente por causa dessa habilidade insignificante. Finalmente, as habilidades eram uma extensão de talentos. Se você tivesse talento excepcional, você poderia rapidamente aumentar a proficiência e o nível de habilidades, mas se você não tivesse talento, mesmo se você trabalhasse duro por 100 dias, isso não funcionaria, especialmente quando se trata de habilidades mágicas. Dark Magic, in Basic Command, 3/100, Seleton Summoning LV1. Elemental Magic, in Beginner Arf Series, 2/100, Ingress LV6, Rock Spear LV3, Arf Shield LV5. 3. O fato de que ainda é uma proficiência básica no terceiro ano da academia é surpreendente, mas estou animado mesmo com apenas uma magia elementar. Se você quiser entrar numa TAP, você precisa mostrar conquistas mágicas para se formar quando chegar ao quinto ano, então era óbvio como seria o futuro desse cara sem sequer olhar. Fui eu, não este tipo. No final, só restava uma coisa para alguém como eu. Existem características não selecionadas. Característica selecionada. Mesmo entre inúmeras jogadas, nunca tive a oportunidade de escolher características livremente. Este jogo tem elementos de roguelike, então mesmo ao derrotar chefes intermediários ou alcançar conquistas, às vezes eu poderia obter características, mas todos eles eram aleatórios. Agora tenho que escolher sobreviver. Voltei para o dormitório, larguei o livro e sentei-me na cadeira. E como eu refleti positivamente sobre a mensagem que apareceu na minha frente, a mensagem mudou. Por favor, escolha as características que você quer ter. Na minha frente, centenas de atributos foram listados de forma rápida. Examinei cuidadosamente os atributos da lista. Primeiro, eliminei todos os atributos de grau comuns e raros. Oh, existem esses tipos de atributos também? Eu pensei que tinha visto quase todos os atributos, mas os épicos e únicos eram abundantes com coisas que eu nunca tinha descoberto antes. Especialmente os atributos únicos, já que eles não podiam ser obtidos mesmo reiniciando o jogo, exceto por alguns, tudo era algo que eu nunca tinha visto antes. E, finalmente, um atributo chamou minha atenção fortemente. Sem nem perceber, meus pensamentos se apagaram. E eu continuei contemplando por um tempo. Qual seria o melhor curso de ação para sobreviver? Será que essa é realmente a melhor opção? Quais são os recursos e o tempo que tenho? Qual é a situação atual? Porque a minha vida estava em jogo, era difícil tomar uma decisão facilmente. Eu já tinha uma pilha de vários papéis com notas empilhadas na minha frente enquanto eu estava contemplando. A conclusão que saiu disso foi: no final, sou um necromante. É um facto inegável. Mesmo que não o use, não posso apagar o que aprendi. Então, eu não tenho escolha a não ser fazer uso disso. Desde que eu não seja apanhado. Somente quando minha vida está realmente em perigo. Além disso, se o necromante pode crescer com segurança, ele se torna um monstro formidável, mais poderoso do que qualquer outro mágico. É por isso que no jogo, a existência do necromante era tão perversa que os jogadores os encontrariam e os matariam primeiro em cada jogada. Um deles era o mestre deste tipo. Espere um momento. Eu rapidamente verifiquei o calendário. As memórias de Adrias surgiram nebulosamente.
Agora, nas memórias que finalmente vieram à mente, houve, sem dúvida, uma promessa de encontrá-lo ontem à noite. Eu imediatamente vesti as roupas que eu tinha deixado de lado e me preparei para sair. Tenho de encontrá-lo agora, ou morrerei mesmo. Parei de me preocupar e escolhi o atributo em que tinha pensado. Não é como se eu encontrasse a resposta contemplando por mais alguns dias, então é melhor eu pegar o atributo rapidamente e fazer uso dele. Agora que escolhi o atributo, meu objetivo é planejar bem e sobreviver o máximo possível. E o próximo passo em direção a esse objetivo provavelmente será o lugar para onde vou agora. Nesta maldita situação, eu definitivamente vou sobreviver. Dark Magic, The Laboratory, and the Vampire. Embora eu não ache que vou morrer, literalmente não vou morrer. Eu não posso imaginar em que tipo de situação eu acabaria. Claro, eu não posso simplesmente fugir porque estava com medo. O que eu preciso agora estava naquele lugar. Mas ainda assim, estou hesitante. Parece que vou trabalhar contra a minha vontade. Quando me aproxime do distrito, meus passos ficaram mais pesados. Meu mentor em magia negra e um professor da academia, Sharon Difflin, pode ser famoso, mas ele era um professor de um novo meio de comunicação com uma base de um caso de consideração. Sua frieza única e composta inabalável serviram como armas poderosas para ocultar sua identidade como um som sombrio. Mas ele não era do tipo que ignorava erros como o que eu cometi. Quando cheguei ao distrito de Sharon, pude ver que a luz está acesa. Felizmente, parecia que ele não tem nada a ver. Professor Sharon, é Adrian Cromwell. Bati na porta e espera um momento, mas não há resposta. Depois de um momento, ouvi uma voz fraca do além da porta. Eu cautelosamente abri a porta. No interior, um homem de meia idade com cabelos pretos bem arrumados estava sentado em sua mesa, examinando um tablet mágico com uma grade precisa de 5x5. A propósito, esse tablet mágico era uma ferramenta mágica semelhante a um smartphone do mundo em que eu morava. Eu não disse claramente o dia 11? Lamento muito. Confundi o encontro. Seu olhar gelado passou por cima de mim como a língua de uma cobra. Depois que um momento desconfortável passou, ele se levantou de seu assento. Logo, ele se virou e começou a andar em algum lugar no escritório. Eu não quero desperdiçar minha energia psíquica em alguém como você. Mas ainda tenho de te ensinar uma lição. Retrieve o corpo do túmulo rotulado Baden no Cemitério Nacional Van Harts. Tens 2 dias. O Cemitério Nacional Van Harts instantaneamente veio à mente. Levaria mais de um dia para ir e voltar. Mas não tive a opção de recusar. Se eu recusasse, eu seria o único usado no lugar daquele corpo. Assim que eu respondi, ele tocou um livro na estante. Então, a estante deslizou para o lado, revelando uma barreira. Com uma simples interação de mana, a luz emitida por seu anel tocou a barreira, e gradualmente tornou-se fraca quando reconheceu o dono. Enquanto eu o seguia até a barreira, vários cheiros de produtos químicos e corpos em decomposição vibravam no ar. Mesmo que Adrian tenha visto isso várias vezes antes, ele ainda parece desconfortável. Era como se eu tivesse entrado em um matadouro, com todos os tipos de cadáveres espalhados. Havia todos os tipos de cadáveres, não apenas animais, monstros e humanos, mas até espécies diferentes. Eu suprimi o sulco das minhas sobrancelhas. Como eu segui Caronte mais para dentro, desta vez havia muito bem preservado, corpos pendurados em correntes. Devia tê-lo feito ontem, mas não importa. Caronte murmurou para si mesmo e usou magia para abaixar um dos corpos. O que estás a fazer? Você ainda não está em sã consciência? Quando continuei a olhar para o corpo distraidamente, Sharon falou comigo. Então meu corpo reflexivamente começou a reunir reagentes desconhecidos. Era um movimento familiar no meu corpo. Oh, então é assim que funciona. À medida que meu corpo se movia, as memórias naturalmente vinham à mente. Primeiro, pingei o sangue de Mandraga no chão central pouco a pouco. Então Caronte começou a usar magia para construir a estrutura do poço de sangue. Sobre este ponto agora. Polvilhei o pó de raiz de toroca aqui e ali.
E eu coloquei vários objetos amaldiçoados e reagentes que serviram como médios em suas posições apropriadas. Uma vez que coloquei o corpo no centro, foi feito. Este processo sempre foi tão complicado? No jogo, eu poderia apenas ressuscitar os corpos e convocar os mortos-vivos com um único feitiço. Já me está a dar dor de cabeça. Depois que os preparativos foram concluídos, Caronte arranjou a mana e formou um círculo mágico. Enquanto observava esse processo, senti um olhar de algum lugar desconhecido e me virei. Lá, no lugar com barras de ferro, uma mulher magra com algemas estava olhando para mim. Vê-la fez-me lembrar a memória do Adrius. Não, o Sharon também tinha um vampiro com ele? Ao contrário dos vampiros em outros jogos ou mídia, os vampiros da maldade eram tratados como uma raça separada. Eles não morreram ou se transformaram em pó quando expostos à luz solar. Em vez disso, sua raridade era extraordinária, e eu podia contar por uma mão o número de vezes que eu tinha encontrado um vampiro no jogo. E cada vez, eu morria e tinha que recomeçar. Os vampiros eram individuais formidáveis. Seus corpos fortes e magia de sangue única proporcionaram um equilíbrio perfeito de ataque e defesa. Sharon foi, sem dúvida, um forte talento de nível médio, mas foi durante o meio do progresso do jogo. Fiquei intrigado sobre como Sharon estava carregando um vampiro em um estado contido. E quando matei o Sharon, não havia vestígios do vampiro. Claro, eu não posso dizer se este espaço foi reproduzido no jogo, mas era estranho que nada relacionado a vampiros apareceu até a morte. Pode ser que ele falhou em transformar os mortos-vivos em vampiros? Uma memória de Adrius não é relevante para lembrava de nada relevante. Ele fornecia comida ao vampiro uma vez por mês. Quando lembrei cuidadosamente minhas memórias, uma conclusão inesperada surgiu sem relação com vampiros. Agora que eu escrevi sobre isso, eu era apenas um completo otário. Olhando para agora, ele não é nada talentoso, mas também pode ser considerado uma natureza crítica. Nas memórias que surgiram, ele não se aplica a Caronte, excetuado por julgá-lo diligente. Depois de aplicar táticas básicas no início sob sua orientação, eu não tenho nenhum valor necessário. Um que desespera meus sentidos emanou do círculo mágico. O círculo mágico, que está disponível em um local de vermelhidão, absorve gradualmente a mana e forma uma estrutura do feitiço. À medida que a luz se intensificava, uma carne dos corpos mentais se transforma em pó e se desintegrava. Não há entanto, antes que eu pense no mesmo entreter esse pensamento, os mortos-vivos que haviam subido confiar em colapso. Uma voz calma de Caronte ecoou. Depois dessas palavras, Caronte começou a escrever algo em seu caderno. Eles estavam a ligar-me só por uma coisa? Agora que penso nisso, já fui chamado para tarefas muito menos significativas antes. Enquanto xingava internamente, meu corpo diligente limpou uma sala suja, apesar de se sentir repelido. Ele se chama professor mesmo que não ensine nada. Mas envie-lhe um olhar leal como um recruta perspicaz. Parece que o abastecimento alimentar de Angela ultrapassou um mês. Angela era o nome de um vampiro antes das notas. Sim. Vou tratar disso de arrumar. Eu penso que você tinha mudado, mas você se tornou ainda mais tolo. Com essas palavras, ele foi embora. Será que ele notou a mudança em mim? Quando entrei no corpo de Adrias, também mudei da minha personalidade original. No entanto, parece que eu era distintamente diferente de Adrias, o que me deu curioso. Se me preocupar com essas coisas, morrerei mais cedo. Eu murmurei para mim mesmo e continuou a limpeza. Afinal de contas, eu sou apenas um lacaio descartável. O único que se preocupa com as minhas mudanças é provavelmente o Sharon. Sharon mal reage assim, não há necessidade de se preocupar constante com as memórias de Adrias e todos os meus movimentos. Em vez de limpar, por curiosidade, tentei usar um feitiço. Felizmente, havia restos de um meio e um círculo mágico descartado, que era um ambiente perfeito para mim. Comando básico: convocar esqueleto. Aviso: não há entidades convocáveis atualmente disponíveis. Quando tentei usar o feitiço, como se estivesse programado, a matriz de mana apareceu automaticamente em minha mente.
Organizando a mana e então prosseguindo para cantar, um feitiço notável foi ativado. Parecia um benefício especial para os jogadores. Desta forma, não haverá muito fardo, certo? Honestamente, quando eu a vi no meu quarto, eu tinha um monte de preocupações sobre ter que aprender magia a partir do básico, mesmo para magia negra. No final, eu tive que emprestar livros da biblioteca e aprender por conta própria. Mas agora poupei-me alguns problemas. Ainda assim, tenho de aprender mais. Geralmente, a magia negra não pode ser aprendida através do autoestudo. Não foi por qualquer razão em particular, mas simplesmente por não havia maneiras de aprender o conhecimento relevante. Neste mundo, a magia negra é um tabu, por isso é secreta transmitida no submundo. Se livros ou materiais estivessem amplamente disponíveis, eu teria tentado o autoestudo, mas não havia livros de magia negra a serem encontrados. Essa é a história das pessoas comuns. Eu tinha as condições para o autoestudo. Há muitos livros de magia negra aqui. O meu primeiro plano de crescimento era a coleção de livros de magia negra da Sharon. De qualquer forma, até ficar mais forte, não consigo cortar os laços com a Sharon. Então, eu devia aproveitar ao máximo ele. Para o Adrias original, estes eram os pertences de Sharon que ele nunca sequer pensou em tocar. Depois de terminar a limpeza, verificação dos itens no laboratório. Mesmo que eu tenha passado apenas 3 anos na escola, eu podia entrar o que era o que. Mesmo que eu os use pouco a pouco, não será perceptível, certo? Logotipo verificado. Os livros de magia negra que enchiam um lado da parede do laboratório. Introdução à magia negra, curso básico para magos negros, você poder fazer. Você também pode usar magia negra. Ao contrário dos livros que vi na academia, eles tinham uma sensação um pouco grosseira, mas por enquanto pneus os livros mais básicos. Quando eu estava prestes a me preparar para ler os livros a sério, um olhar penetrante me esfaqueou. Como vampira, Angela e eu trancamos os olhos, e eu desajeitada arranhei a parte de trás da minha cabeça e me levantei do meu assento. Esqueci que devia dar comida a ela. A refeição do cara não era nada de especial. Como já havia muitos cadáveres por perto, havia sangue suficiente, e eu só precisava dar um pouco de sangue. Seguindo as instruções de Adrius, trouxe uma mangueira longa e a coloquei em um recipiente cheio de sangue, passando-a pela malha de ferro. Claro, não havia uma grande quantidade de sangue. Apenas o suficiente para evitar morrer de fome? Foi quando ouvi uma voz quebrada. Ao entregar a mangueira, me perguntei se ouvi mal e levantei a cabeça. Eu ouvi errado? Ainda inseguro, perguntei a Angela por precaução. Agora você disse alguma coisa. Não me lembrava de uma única instância dela falando. Mesmo tendo passado mais de 2 anos sob o domínio de Sharon, foi a primeira vez. Mas ela estava apenas olhando para a mangueira na minha mão, como se estivesse perguntando quando ela falou. Tenho certeza que ela dissesse alguma coisa. Quando entra a mangueira à distância, ela se aproximou fracamente e a chupou com a boca. Embora eu não soubesse como ela foi pega, sua determinação em sobreviver foi notável. Depois de resolver a refeição assim, calma comecei a ler um livro novo, mas mais uma vez ouvi uma vez. Quando me virei, seus olhos cor-de-rosa estavam olhando para mim. Você não é Adrius. Quem é você? Não foi um erro. Em um instante, meu corpo congelou com arrepios. Mas eu casualmente abri minha boca sem mostrar nenhum sinal. Eu não entendo o que você está dizendo. Se não sou o Adrius, quem sou eu? Se fosses o Adrius, terias tremido no momento em que falei. Isso é divertido. Estando preso aqui, você finalmente enlouqueceu? O que você quer dizer? Achas que te deixo sair porque sou maluco? Bem, é algum tipo de novo método de suicídio? Desculpa, mas ainda não tenho intenção de morrer. Se não me deixares sair, revelo-lhe a tua identidade. O mestre? Confias mesmo nas palavras dele? Mesmo que não acredites, posso fazer-te duvidar. Já chega. Certamente.
Se o tipo que não falou uma palavra todo este tempo de repente expressou dúvidas sobre a minha identidade com Sharon, pode ser bastante inquietante. Isso também, mas mesmo que você está clara me matando, você acha que eu vou deixá-lo sair porque eu sou louco? Eu prometo. Não te mato. 2 olhos brilhantes em vermelho. Essa luz era semelhante à luz que atrai como presas. E eu também o matarei. Que diz? Basta com o dispar, basta sugar o sangue. Embora eu tenha dito isso, para ser honesto, estou curioso. Se ele morrer, tudo aqui será meu. Claro, tenho de desmantelar a barreira, mas é uma questão de levar apenas o anel do Sharon. Nenhum final, dezenas de me deixar ir. Se eu lhe disser a sua identidade, acha que ele vai dê-lo em paz? Provavelmente não. Se é acontecer, terás de me deixar ir, mesmo que não são queiras, para sobreviver. Deixar-me ir agora seria uma forma de retribuir o meu favor antes que isso aconteça. Se tivesse sido o mesmo de antes, eu teria ignorado e passado, mas há uma razão. De todos os tempos, é depois que Sharon mencionou que ele parece ter mudado, o que me irrita ainda mais. No final, fecho o livro e fiquei em frente à janela. Tudo bem. Já te decidiu? Não consigo abrir esta janela de ferro. Isso não é um problema. Só precisas de libertar esta restrição. Liberar a restrição também requer um desmantelamento mágico. Antes de ponderar se eu realmente posso fazê-lo, eu exigi uma resposta definitiva primeiro. Antes disso, jura que não me vais matar. Não joga comigo. Até jurar a família, não há hipótese. Embora eu tenha dito essas palavras, honestamente, eu era cético. Os vampiros têm apenas uma família. E qualquer um trocaria o nome da família por algo tão crucial quanto sua vida. Portanto, não há uma maneira certa de confirmar uma sinceridade. No entanto, Angela me surpreendeu inesperadamente. Não, ela mal fez um jurado que são apenas palavras. Honestamente, mesmo que ela jurasse, eu não tinha intenção de libertá-la. Eu só quero ganhar mais tempo sob esse pretexto. Angela, que ponderou mais do que eu esperava, finalmente falou. Bem. Juro pelo nome de Lúcifer. Uma condição foi atendida. Um organismo evolutivo em potencial foi descoberto. Antes que suas palavras pudessem terminem, uma mensagem sobre o que você precisa. O que esse é um arrependimento? Potencial de evolução de Angela Lúcifer em 55%. Se evoluído, existe 2 ramos possíveis. Você está interessado em evoluir? Por que isso apareceu de repente? E, naturalmente, escolhi confirmar. Van Hart's National Cemetery and the Corpse of Aura Master. De repente, Angela gritou, torcendo o corpo e gritando. Com essas palavras, Angela virou os olhos e desabou. O evento súbito me deixou incapaz de reagir de alguma forma. Tentei falar por precaução, mas ela permanece inconsciente como se tivesse desmaiado. Nessa situação de desconhecida, revisitei como características que havia escolhido. Transforma um conjunto de nível inferior para superior com experiência suficiente. Aplicar a todos os alvos não hostis. Um aplicativo e complemento aos traços e fraquezas do necromante, com excelente versatilidade geral. A maioria dos traços únicos eram geralmente úteis, então não havia desvantagem em escolher qualquer um deles. No entanto, não havia melhor característica do que isso na situação em que me encontrei. Claro, desde que eu tinha adquirido recentemente, eu não poderia saber o uso exato ou o quanto ele iria melhorar através da evolução. Parece que o juramento que Angela jurou em relação à sua família há algum tempo atende à segunda condição. Quando olhei para Angela, que involuntariamente se tornou o primeiro sacrifício para o meu traço, outra mensagem apareceu. No processo de evolução. Tempo restante, 167 horas, 41 minutos e 03 segundos. Quase uma semana foi exibida. Eu pensei que levaria tanto tempo, mas eu estava grato por comprar algum tempo. Tive que sair por um dia por causa da tarefa que me foi confiada por Caronte. Durante esse tempo, quem sabe o que Angela poderia dizer a Caronte?
Era melhor mantê-la nesse estado inconsciente, eliminando tais preocupações. Como eu verifiquei o tempo, já era tarde da noite. Depois de organizar rapidamente as coisas e verificar Angela mais uma vez, voltei para o meu dormitório. Quando voltei para o meu quarto, verifiquei imediatamente a minha agenda. Se eu quisesse visitar o Cemitério Nacional Van Harts como Sharon instruiu, eu tinha que sair imediatamente para chegar a tempo. O problema era que eu poderia perder algumas aulas programadas para amanhã à tarde. A participação nessas palestras é mais importante que a vida ou a morte? Na verdade, eles eram importantes. Muito mesmo. Como você sabe, a família Adrius está em apuros financeiros, se afogando em dívidas. Nesta vida difícil, com meu falecido pai sendo um ex-visconde, me qualifiquei para uma bolsa de estudos. Graças a isso, eu mal consegui cobrir minhas mensalidades com os benefícios da bolsa. Se eu perdesse a aula sem permissão, isso desapareceria. Minha mente estava em tumulto, mas meu corpo já estava preparado para sair. Por precaução, coloquei um disfarce na minha bolsa e a arrastei. Vamos resolver isso o mais rápido possível. Se tiver sorte, talvez possa voltar amanhã à tarde. Eu planejei minha rota na minha cabeça e imediatamente tomei medidas. Como era tarde da noite, não havia ninguém passando lá fora. No entanto, a estação ferroviária de Mana, perto da academia, que opera 24/7, foi brilhantemente iluminada. Quando peguei minha carteira para calcular o custo do bilhete, descobri que mal tinha o suficiente para um bilhete de ida e volta. Aquele Sharon, aquele cão. Pelo menos ele devia dar-me algum dinheiro de bolso para fazer recados. Eu amaldiçoei silenciosamente e finalmente paguei o bilhete, então embarquei no Mana Express. Pensando nisso, Caronte sempre me deu tarefas sem me pagar. Durante esse tempo, Adrius tinha aprendido magia negra de graça, então ele provavelmente pensou que era natural para mim pagar por tudo. Eu vou falar sobre isso depois que eu voltar desta vez. Nem me posso dar ao luxo de comprar comida. No trem, eu olhava fixamente para o almoço embalado sendo vendido e só satisfazia meu apetite. Durante a viagem de trem, descansei um pouco e li o livro que trouxe. Claro, foi apenas um livro que eu pedi emprestado da biblioteca no dia anterior. Não consigo entender este disparate. Mas eu me forcei a lê-lo. Eu tive que me acordar, mesmo que isso significasse me familiarizar com palavras ou termos. Depois de cerca de 6 horas, cheguei à estação Eartel, onde o cemitério nacional estava localizado. Assim que saí, fui direto para o cemitério. Na verdade, queria apanhar uma carruagem perto da estação, mas não tinha dinheiro. Esse maldito dinheiro. Tenho que resolver isto primeiro. No jogo, eu raramente me preocupava com dinheiro. Eu simplesmente usei os talentos do meu personagem para ganhar dinheiro, mas agora, como uma pessoa sem talento como Adrius, eu tive que encontrar outra maneira. Felizmente, eu tinha feito várias anotações enquanto jogava o jogo, então até mesmo um personagem como Adrius tinha maneiras suficientes de resolver o problema. O problema é que eu nem sequer tenho fundos iniciais. Quanto mais eu ponderava, mais eu não conseguia escapar da sensação de ser um personagem lamentável. Mas o que posso fazer? É isso que sou agora. Corri apressadamente com todas as minhas forças, arrastando o transportador para o cemitério, pois o caminho de volta era urgente. E nem 5 minutos se passaram antes que eu sentisse minha respiração se enchendo até a borda da minha garganta. Eu também devo me exercitar regularmente. A resistência física é essencial para a sobrevivência. Mas a minha resistência era pobre, como se eu não fosse um mágico. Não, se for esse o caso, eu devia ter algum talento para magia. Depois de uma luta feroz que durou quase 1 hora, mal consegui chegar à entrada do cemitério. O céu já havia amanhecido sem o meu aviso. Sou da casa da Genice. O terceiro neto. Tem as flores? Sim, eu trouxe 13 flores de borboleta do céu azul. Depois de trocar as palavras designadas com o porteiro, entrei. Embora a sociedade dos feiticeiros negros estivesse escondida nas sombras, seu poder em si não era insignificante. Aqui, o Cemitério Nacional Van Hart já era um dos lugares comprados pelos feiticeiros negros.
Passando pelo portão principal e entrando no interior, vi uma espaçosa área ao ar livre com centenas de lápides e um coveiro. Aproximei-me do coveiro que estava a trabalhar. A missão da Sharon, certo? Chegaste cedo. Sim. Ele disse que era o túmulo do Biden. Sim. Já me preparei. Devia estar ali. Como se ele tivesse recebido instruções prévias, ele apontou em uma direção onde um caixão não enterrado poderia ser visto. Ou talvez fosse um caixão que tinha sido retirado. Como eu disse isso, aconteceu de eu ver um túmulo que o coveiro estava no processo de enterrar. A lápide de Li Feiyu? Li Feiyu, Li Feiyu. Eu senti como se tivesse visto em algum lugar, mas não conseguia me lembrar bem. Provavelmente não era tão importante, então eu mudei meus passos para o lado de Biden. Quando abri o caixão, vi um cadáver de um cavaleiro que parecia ter morrido há pouco tempo. Embora eu sentisse uma aversão fisiológica, casualmente levantei o cadáver. É nojenta e pesada. Foi o segundo incidente que me fez perceber profundamente a necessidade de exercício. Coloquei o cadáver no porta-aviões que trouxe. Uma vez que a transportadora foi feita para transportar corpos dados a mim por Caronte, ela tinha uma pequena magia de expansão espacial, então ela se encaixava confortavelmente. Quando coloquei o cadáver e endireitei minhas costas, de repente percebi a identidade do cadáver em que o coveiro estava trabalhando. Li Feiyu. Níquel Li Feiyu. Na verdade, foi um dos ovos de Páscoa em um jogo não tão importante. A história é assim. Um homem que idolatrava o mestre Aura de repente começou a treinar com sua espada por décadas. Cortando os laços mundanos, ele treinava apenas com a espada todos os dias. Eventualmente, ele se tornou um mestre da Aura, mas no momento em que ele se tornou ele sucumbiu a uma doença fatal. Foi uma história estranha de um homem comum sem talento para a espada que alcançou o status de um mestre Aura através de seu esforço e morreu no final. Os mestres da aura neste mundo são seres verdadeiramente extraordinários. É absurdo tornar-se um monstro e morrer no momento de se tornar um. Afinal, é um ovo de Páscoa. E este ovo de Páscoa é apenas mais uma história que está flutuando em Great Sim. Mas por que se preocupar em criar um ovo de Páscoa? Aparentemente, ele era um verdadeiro mestre da aura. Caso contrário, por que ele iria passar por todo esse problema para criar um ovo de Páscoa? No entanto, eu não prestei muita atenção a este insignificante ovo de Páscoa. Mesmo eu, que meticulosamente joguei o jogo, não conseguia lembrar imediatamente. Meu coração correu. O fato de Nick Li Feiyu se tornar um mestre da aura nunca foi oficialmente anunciado antes de sua morte. Só havia rumores na aldeia onde ele morava. Honestamente, foi uma morte inimaginável considerando a imagem de um mestre da aura. Então, o valor desse cadáver é provavelmente desconhecido para qualquer um. As habilidades de uma criatura invocadora ressuscitada correspondem às suas habilidades na vida. Se eu fosse criar algo como um cavaleiro da morte com ele. Claro, mesmo Sharon, e muito menos eu, não poderia criar criaturas invocadoras de primeira linha como um cavaleiro da morte. Mas era óbvio que, se eu usasse para criar algo como um esqueleto, superaria em muito o nível de um esqueleto comum. Só então, o coveiro, com a coroa de Ligil em suas mãos, enxugou o suor da testa e olhou para mim. Bom. Diz olá ao Sharon por mim. Como nós naturalmente passamos um pelo outro, eu discretamente dei uma olhada. Eu também quero começar a criar minha criatura invocadora em breve. Há alguma maneira de eu receber um cadáver? Quantos anos você esteve aqui? Foram 3 anos. Ah! Ainda és um novato com grandes ambições. Enquanto eu fingia rir friamente, ele limpou o suor da testa mais uma vez e falou. Eu entendo seus sentimentos, mas primeiro, obter permissão de Sharon. É o caminho mais rápido. É claro, isso faz sentido. Eu entendo. Obrigado pelo conselho. Achaste que eu diria isso? Eu já havia descoberto o cadáver de um mestre da aura com meus próprios olhos, e além disso, um cadáver que ninguém sequer suspeitava ser um mestre da aura. Eu não podia deixar ir assim. Eu hesitei por um momento, mas finalmente decidi.
Tirei o anel que tinha na mão e disse ao bombeiro: Por que outra vez? Por que não vais embora? Posso levar este cadáver comigo usando este anel? Os dois olhos do bombeiro arregalaram-se quando ele olhou para o anel que eu ofereci. Mais rapidamente escondendo suas emoções, ele respondeu casualmente: Como eu disse antes, você não pode fazer isso sem a permissão de Sharon. Se eu for apanhado a dar-te um cadáver, também me vai colocar numa posição difícil. Não se preocupe com isso. Estou confiante de que consigo lidar com isso sem ser apanhado. Realmente? Ainda é um pouco problemático. Por favor, senhor bombeiro. Este é o único anel que me resta. Mas como necromante, a minha conquista é uma prioridade. Por favor, aceite-o. Isso não deveria estar acontecendo. No final, ele não resistiu e pegou meu anel fingindo estar indefeso. Ele provavelmente pensou que tinha pego um otário completo, certo? Ele provavelmente pensou que, porque esse anel era o anel sinete do Conde Cromwell. É só um anel. Posso ganhar dinheiro mais tarde e recuperá-lo. Neste momento, garantir quaisquer recursos que eu pudesse manipular, mesmo que um pouco, era uma prioridade. Afinal, em comparação com o cadáver de um mestre da Aura, esse anel não era nada. Se eu usasse esse dinheiro para adquirir o cadáver de um mestre da Aura, seria muito mais lucrativo. Tudo bem. Disseste que querias este cadáver, certo? Pegue-o. Nós dois escondemos nossas verdadeiras intenções e aproveitamos nossos próprios ganhos. Talvez o bombeiro tenha o prazer de vender o corpo de um velho que nem era um jovem cavaleiro por um preço alto. Embora a família Cromwell fosse conhecida por sua linhagem nobre, ainda era um anel de sinete de alto escalão. No entanto, comparado ao cadáver de um mestre da Aura, era apenas uma gota no balde. Não importa quanto dinheiro você tenha, você não pode obter algo assim. Se as pessoas soubessem que era o cadáver de um mestre da Aura, elas o agarrariam pelo pescoço e desmoronariam. Quando abrimos a tampa no poço, vi um velho que parecia ter morrido recentemente com os olhos fechados. Tome cuidado. Meu primeiro subordinado. Levantei delicadamente o corpo como se estivesse lidando com um bebê. Era exaustivo, mas para mim era algo com o qual nenhum tesouro poderia se comparar, então não pude deixar de sorrir. Tendo obtido níquel lifeil, eu imediatamente voltei para a academia. Assim que cheguei, deixei meu porta-aviões no quarto e corri sem sequer limpar o suor. Eu mal consegui chegar a tempo agarrando o corpo exausto que estava gritando e arrastando-o com minha força mental. Sinto muito por estar atrasado. Cavalcante. Embora eu estivesse 10 minutos atrasado para chamá-lo a tempo, o professor não parecia se importar e retomou a aula. Devido à abertura áspera da porta, alguns olhares foram direcionados para mim, mas eu os ignorei e sentei em um assento vazio. E, como esperado, os olhares que foram direcionados a mim desapareceram em menos de 5 segundos. Entendo. Como você sabe, as folhas de morraim têm excelentes efeitos de aumento de nutrientes, mas se o consumo exceder um certo limite, ele se tornará um veneno crônico. Esse veneno causa alucinação e induz dores de cabeça, mas, curiosamente, podemos fazer uso disso. Herbologia intermediária do professor Bilbo. A relação entre magos e ervas é inseparável. As ervas servem como materiais experimentais básicos e mediadores no manuseio de numerosos reagentes e substâncias mágicas. Claro, não apenas ervas, mas também vários ingredientes, como subprodutos de monstros, foram usados, mas eram relativamente mais baratos em comparação com outros ingredientes. Claro, os preços das ervas raras eram exorbitantes, mas vamos deixar isso de lado por enquanto. Mesmo no jogo, memorizei os nomes e receitas de ervas para poções de doping e poções de cura, mesmo que eu não fosse um mago. Ao misturar folhas de morraim com 3 ingredientes adicionais, uma excelente poção de aumento de resistência pode ser criada. Ao ouvir as palavras do professor, percebi algo estranho. 3 ingredientes? Não eram 6? No jogo, foi necessária uma combinação de 7 ingredientes, incluindo folhas de morraim, para sintetizar uma poção que aumenta a resistência.
A adição de apenas 3 ingredientes significava que era um impulsionador de nutrientes temporário com efeitos aumentados. Além disso, foi um item que causou uma queda significativa na vitalidade uma vez que o buff terminou. Como ninguém parecia levantar objeções, eu finalmente falei. Não resisti à minha curiosidade. São os 3 ingredientes que você mencionou: Jazz Fruit, Total Tree Sap e Mel Fruit? Não há ingredientes como Vonsi Sap ou Matara Bark incluídos? Por que eles seriam incluídos? Se quiser descobrir, pode tentar por si mesmo. O professor respondeu sarcasticamente, e o riso zombeteiro dos alunos se espalhou. Fiquei momentaneamente surpreso, mas agradeci e me sentei sem mostrar nenhum sinal disso. Se não fosse por qualquer outro motivo. Será que a receita ainda não foi descoberta? Assim que esse pensamento passou pela minha mente, um arrepio correu pela minha espinha. Devia ir à biblioteca quando a aula acabar. Eu queria verificar o livro que listava os tipos de poções e reagentes. Se eu tivesse os livros didáticos para o meu curso, eu poderia tê-los verificado, mas como um preguiçoso como Adrian, eu nunca tinha comprado um único livro. Finalmente, depois que a aula terminou, eu fui direto para a biblioteca, mas alguém me chamou, parando-me em minhas trilhas. A princípio, pensei que não era eu quem estava sendo chamado, mas ao ouvir a voz novamente, parei. Dirigindo-me pelo meu nome completo, a garota de olhos sonolentos olhou para mim. Uma rajada de vento soprou, e seus curtos cabelos brancos tremulavam como flores de cerejeira. Consegui relaxar meu rosto endurecido e mal a reconheci. A garota, com uma atmosfera misteriosa, com olhos sonolentos, se aproximou lentamente de mim. Eu tenho algo a lhe perguntar. Eu não sabia por que ela me ligou, mas, sem saber, fiquei tensa. Se meu constrangimento era perceptível, Lúcia parecia um pouco intrigada, mas ela não se importava e fazia sua pergunta. Por que você fez essa pergunta mais cedo? Nunca esperei que ela frequentasse a mesma turma. Considerando que ainda era no início do semestre e Adrias tinha se tornado recentemente um estudante, eu não sabia muito sobre o ambiente. Venha pensar nisso, se fosse ela, havia uma boa razão para ela tomar herbologia. Ela estaria estudando herbologia avançada se não fosse apenas uma caloura. Bem, eu só pensei que iria caber. Vonsi. Honestamente, eu posso entender até Matara, mas por que Vonsi de repente surgiu? Essa combinação foi o resultado dos meus esforços. Este jogo hostil só forneceu dicas ao misturar itens para poções e reagentes de doping, além das receitas básicas. Então, um dia, passei uma semana misturando vários itens aleatórios, mesmo que eles falhassem. Felizmente, o jogo forneceu dicas, mesmo que os itens não conseguiram misturar. Com base nessas dicas, eu finalmente vim com as receitas na minha cabeça. Isso foi por causa do fruto morraim. Por que a fruta morraim de repente surgiu? Como você sabe, a fruta morraim é muito mais potente do que suas folhas. No entanto, tem mais efeitos colaterais. Um desses efeitos colaterais é uma substância narcótica altamente viciante. Para neutralizar isso, você precisa do Matara Bark que mencionei anteriormente. Mas como não podes eliminá-lo completamente, pensei que o Vonsi seria adequado para um efeito neutralizante adequado. Você acha, senpai, que você pode fazer uma poção de aumento de resistência com apenas a fruta? Não posso dizer mais nada. Esta pode ser uma história que pode ser a minha fonte de renda. Claro, existem dezenas, centenas de outros métodos de combinação. Eu não consigo me lembrar de todos eles, mas eu deveria escrever pelo menos aqueles que eu posso pensar em algum lugar. Quando, de repente, a vi perdida em pensamentos, perguntei-me se dizia algo desnecessário. Foi um pensamento aleatório, mas ver um personagem que eu costumava ver com gráficos surrados ganhar vida foi alucinante. No jogo, tudo estava amassado, mas na realidade, era como dar um tapa na bochecha de uma celebridade. Junto com tais pensamentos aleatórios, uma vaga memória veio à mente. Ah! Também tiveste dificuldades. Ela era a personagem que eu criei como o terceiro, ou melhor, o último mágico. No total, o nono caractere, se você contar todos eles. O nível de dificuldade era insano.
Ela tinha um talento incrível, ao ponto em que era apropriado dizer que ela era louca e talentosa. Apenas um pouco de treinamento dispararia sua mana e proficiência de habilidade, quebrando a velocidade que já foi bloqueada. Em termos de talento, ela poderia ter superado Janice, a quem encontrei no dia anterior. Mas por que o nível de dificuldade era tão insano? 1. Ainda estás aqui. Você pode sair agora. Acabei com o que precisava. Todos os gênios são tão arrogantes. Mas eu não queria mostrar meu descontentamento, então eu sorri e saí. De qualquer forma, esse tipo vai morrer dentro de alguns anos, por isso não tenho de me preocupar com ele. A razão para seu alto nível de dificuldade não era outra senão a doença terminal. 2. Ela foi a personagem com mais tentativas. Não, para ser mais preciso, nem sequer foi uma nova tentativa. Eu tive que começar um jogo completamente novo, não salvar ou carregar. Contei até a 20ª vez quando comecei de novo, mas depois disso, desisti de contar. Sua dificuldade de tratamento era alta, mesmo para mim agora. Vamos pensar por um momento. Parecia haver uma possibilidade. Porque eu já tinha a experiência de limpá-lo. Foi ela que me fez inventar centenas de métodos de combinação. Seu tratamento foi difícil apenas porque era difícil encontrar o método de combinação certo, mas uma vez que você tem os ingredientes, pode ser facilmente resolvido. Claro, esses ingredientes não são fáceis de encontrar. Mas é verdade que se eu souber o método de combinação, posso salvá-la. O problema é o que aconteceria se eu a salvasse. Quando joguei, definitivamente matei Adrias. Se eu não pudesse curar a doença, ela morreria antes que eu pudesse prejudicar a Adrias. Mas se eu curar a doença, ela seria a única a tirar a vida da Adrias. Enquanto eu estava profundamente em pensamento, eu me encontrei na biblioteca. Onde posso encontrar livros sobre poções e reagentes? Oh, se é isso, eles acabaram de ser devolvidos. Aqui. Alguém parece tê-los trazido para a aula de herbologia. Eles devolveram os livros imediatamente após o término da palestra? Eu queria verificar os livros imediatamente, mas havia algo que eu tinha que fazer antes disso. Eu deveria ir ver o mestre autoproclamado. Eu deveria ir rápido, entregar o corpo e fazer o que tenho que fazer. Quando cheguei, a palestra de Sharon ainda estava em andamento. Graças a isso, eu tinha algum tempo livre, para que eu pudesse comer no refeitório com o cupom que eu tinha pré-pago. Eu sinto o cheiro da comida. É nojento. Por que é que este maluco começa uma luta assim que me vê? Quero dizer, o que eu como? Eu como orvalho. Sharon não disse nada e fechou o livro, olhando brevemente para o transportador que eu trouxe. Eu disse que lhe daria 2 dias, você já o trouxe? Pensei que 2 dias significavam ontem e hoje, mas parece que não foi o caso. Bem, eu não tinha muito tempo de qualquer maneira. Sem dizer nada, Caronte fechou o livro e levantou-se de seu assento. Assim como no dia anterior, lançamos uma barreira e entramos no laboratório. Assim que entramos, Sharon ordenou-me que tirasse o corpo. O interior do transportador, encantado com a magia de expansão espacial, era escuro como breu, e nada podia ser visto. Estendi a mão e puxei para fora o maior dos 2 corpos que eu podia sentir. Na verdade, era o corpo de um jovem cavaleiro. Era grande e pesado, provavelmente porque ele era um jovem cavaleiro. Enquanto eu lutava para retirar o corpo, Caronte acariciou seu queixo e ficou em silêncio, perdido em pensamento. Enquanto ele permanecia em silêncio, olhei para Angela por curiosidade. Ela parecia muito satisfeita. Bem, pelo menos não correu mal. Se algo tivesse acontecido com ela, mesmo sem provas, ela teria se tornado um sujeito experimental devido à raiva de Caronte. Sua condição é melhor do que eu pensava. Vou transformá-lo num morto-vivo quimera. A palavra o chimera desencadeou um reflexo automático de rejeição no meu corpo. Não é por causa de qualquer desconforto físico, mas simplesmente porque significa que tenho mais tarefas para realizar. Felizmente, não foi uma ação imediata. Foi necessário um período de tempero,
como a aplicação de vários reagentes a um cadáver trazido, antes de ativar o círculo mágico. Claro, a maior parte do trabalho tinha que ser feito por mim. Sharon disse enquanto segurava os reagentes ao meu lado. Sem dizer outra palavra, ele deixou o laboratório. Quando tudo estiver pronto, coloque-o no círculo mágico que eu criei e ative o feitiço, uma voz levemente ouvida do escritório conectado, e o laboratório foi fechado. Ah, esse cara, murmurei. Ele me manda por aí sem nem me dar um centavo. De repente, percebi que esqueci a tarifa do trem. Da próxima vez, devo lembrar de mencioná-lo e arrancá-lo. Terminando o trabalho meticuloso, ativei o círculo mágico e me estiquei enquanto observava a aura ameaçadora, como antes. Confiei em minha força mental para suportar o cansaço que se acumulou depois de me esforçar por 2 dias. Quando eu estava prestes a ler alguns livros de magia negra, lembrei-me do níquel restante na minha bolsa. Se eu conseguir, armazená-lo se torna um problema. Eu não criei um necromante antes, então não tenho certeza, mas muitas vezes os vi armazenando as criaturas que enfrentaram em uma dimensão de bolso e convocando-as mais tarde. Eu também tenho uma dimensão de bolso? Originalmente, apenas magos de alto nível podiam usar magia espacial. Depois de pensar por um tempo, se não funcionar, decidi armazená-lo na bolsa de transporte de qualquer maneira. Não importa, mesmo que esteja em estado de cadáver. O Sharon não vai verificá-lo. Quando eu tirei o cadáver, um velho com um comportamento educado apareceu. Ao ver o corpo dele, tive algumas dúvidas. É realmente um mestre da aura? Eu me perguntava se eu tinha cometido um erro. Se é um erro, então cometi um grande erro. Não, um ovo de Páscoa não pode ser falso. Confie em mim e confie no jogo. Tendo tais pensamentos, nenhum dos lados parece confiável, e eu me sinto um pouco desanimado. Agora que quero usar a minha necromancia, sinto-me um pouco arrependido. Se meu nível de necromancia fosse maior, eu poderia invocar não apenas um esqueleto comum, mas um Duraham, Dark Warrior ou até mesmo um Ghoul. É por isso que a maioria dos necromantes armazena cadáveres excepcionais em vez de usá-los. Agora não é hora de ser exigente. Além disso, eu escolhi minhas habilidades com essa situação em mente desde o início. Se é uma evolução, vai resolvê-la de alguma forma. No entanto, adicionei os reagentes de Caronte e alguns materiais sem revelar nada, com a mentalidade de fazer o que posso. Necromancia básica, vi invocar esqueleto. Foi detectado um cadáver. Materiais úteis para necromancia foram detectados. Efeitos adicionais serão aplicados. Mana começa a esgotar rapidamente. Não, quanta mana é necessária para criar apenas um cadáver? Quando a mana entrou, a carne do níquel mentiroso corroeu. No final, apenas ossos brancos puros permaneceram, e o níquel subiu de seu lugar. Necromancia básica, de invocação de esqueleto com sucesso. Um esqueleto lendário foi convocado. Necromancia básica, e nível de invocação de esqueleto aumentado de 1 para 3. O cadáver levantado é de qualidade excepcional. Os bônus de estatísticas serão aplicados. O nível do cadáver levantado é significativamente superior. O nível é aumentado. Torna-se um soldado esqueleto. O nível do cadáver elevado se aproxima da transcendência. Recupera parte de seu antigo eu. Era um exemplo de que é possível encontrar um fornecedor de atingir o próximo estágio, o comando intermediário. Como esperado, o verdade da era ovo de Páscoa. O vendido esqueleto de pé de seu assento escaneou seu corpo como se fosse humano. Examinando seus braços e pernas cuidadosamente, o sujeito se moveu, testando suas habilidades físicas. Enquanto isso, verifiquei como informações sobre ele. Soldado esqueleto, legendário. Traços, automático, extremo, espadachim. Eu nunca imaginei que um esqueleto teria tal frase. Era uma característica que eu tinha visto quando eu nivado um personagem jogável até os estágios intermediários e finais. A única característica que pode ser obtida através do crescimento. Uma característica que recebe vários aprimoramentos relacionados a extremos. Ele é apenas um soldado esquecido de nível 2, mais extremo.
Eu me pergunto quão forte ele é. Sinceramente, não fazia ideia, já que não tinha criado um necromante. Claro, eu os encontro como inimigos no jogo. Mas mesmo entre os feiticeiros, os necromantes eram poucos, então eu não os encontro com tanta frequência. Necromantes são proibidos nessa medida. Eles são até aqui entre companheiros feiticeiros. Eu não consigo entrar porque Adrias tinha entrado em um caminho tão espinhoso. Pelo que me lembra, foi logo após a morte do Conde Cromwell anterior. Talvez ele tenha feito para escapar da realidade. As habilidades persuasivas de Caronte também desempenharam um papel. Ele era excelente em provocar sutilmente Adrias quando seu pai falece e sua mente enfraqueceu. Aquele cara quieto e de coração frio era surpreendente falador quando queria provocar Adrias. Bem, no final, ele se tornado como seu subordinado. A maioria das razões pelas quais Adrias morreu foram devido a interferir com os jogadores sob as ordens de Sharon. Caso contrário, ele morreu enquanto tentava impedir que os jogadores interferissem com Sharon. Seja qual para o caso, há uma conclusão. Se eu quisesse sobreviver, tinha de me afastar da Sharon. Poderia haver vários métodos, mas tornando-se mais forte era a prioridade principal. Naquele momento, o soldado esqueleto terminou de verificar seu corpo e se aproximou de mim. Sim. Eu sou o teu mestre. Chamá-lo de soldado esqueleto parecia um pouco estranho. Além disso, não era um esqueleto comum, mas sim um mestre da aura. Já que chegamos até aqui, vamos chamá-lo de Níquel. É bom conhecedor, Níquel. Eu não sei o que estava dizendo, mas deu um sentimento positivo. Continuando a mover sua mandíbula, Níquel de arrependimento começou a desenhar algo no ar. Está bem, eu compreendo, está bem? Vendo a máscara do crânio acenando de maneira solene, não pude deixar de rir. O fato de que um esqueleto estava expressando sua intenção. Mesmo Morum, que era provavelmente o necromante mais forte no momento, não acreditaria. Sim. Como o melhor Aura Master do mundo, você deve fazer isso muito. Embora possa ser injusto para você morrer imediatamente depois de se tornar um Aura Master, tente se tornar famoso sob mim a partir de agora. Claro, mesmo que você se torne famoso sob mim, isso só aumentará sua notoriedade. O Níquel assentiu em resposta às minhas palavras e formou um círculo tocando os dedos indicador e polegar juntos. Mesmo essa aparência parecia séria, como se fosse um esquete de comédia. Eu não tinha certeza de quais eram seus pensamentos internos, mas isso me mostrou favor, o invocador. Agora que o Níquel foi convocado com sucesso, devo organizar-me e partir? Atualmente, há 5 convocações no espaço de convocação. Você gostaria de lançar uma unidade de Skeleton Soldier? Assim que pensei em colocar o Níquel de volta no transportador, uma mensagem familiar apareceu. O quê? Necromantes também são classificados como invocadores? Era uma mensagem familiar porque eu já havia jogado como invocador antes. Significa que não tenho de me preocupar em escondê-lo. Eu imediato liberei Níquel do espaço de convocação. Então, um passo negro aparente, engolindo Níquel e fazendo-o desaparecer. Ele deve ser capaz de ser convocado novamente, certo? Atualmente, há 1/5 de convocações no espaço de convocação. Você gosta de convocar uma unidade de Skeleton Soldier? Quando tentei convocar novamente, Níquel reapareceu como se nada tivesse acontecido. Mas a minha mana está a acabar. Liberar a convocação não teve nenhum custo, mas a convocação consumiu mana. Esta convocação esgotou a minha mana. Graças a isso, a possibilidade de sobreviver aumentada. Enquanto eu não for apanhado, o risco de morrer vai diminuir. Eu penso que era um privilégio exclusivo do corredor, mas pensando nisso, outros necromantes também convocaram criaturas mortais vivas do nada. Eles haviam chamado criaturas muito mais fortes do que ressuscitar cadáveres, então parecia que esse espaço de convocação era uma habilidade comum para todos os invocadores. Antes de sair do laboratório, verificado o estado da Ângela. Ela estava dormente e tinha cerca de 147 horas restaurantes.
Eu estava preocupado com o que faz se ela acordasse depois de voltar para o dormitório, mas se preocupar não resolve nada, então eu li um livro que eu tinha trabalhado da biblioteca. Forças Continental, edição revisada, ilações e tipos de produtos químicos e combinações mágicas. Que título estranho! Foi um livro que me fez pensar que viver era difícil. Só pela sua disciplina, parece que tem tudo. Senti uma leve sensação de desconforto, mas finalmente abri o livro. E eu acenei com a cabeça. Há tantas palavras complicadas. O livro tornado-se grosso quando escrito assim. No entanto, também houve peças que me impressionaram. Enquanto percorria, encontrei combinações que não conhecia, cerca de 90% delas. Talvez porque a história é história, existem muitos métodos de combinação que eu não sei. Mas este é um pouco. O problema é que mais da metade dessas combinações são inúteis. Por que alguém criaria uma poção que torna as veias em seus olhos mais visíveis? Isso é muito básico. Havia misturas de combinação que eram apenas inodoras como esterco de duende e poções que dão a sensação de estar em chamas quando aplicadas na pele. Mesmo que eu tivesse descoberto isso no jogo, eu não teria me incomodado em memorizá-los. Felizmente, as mais eficazes, como as poções de doping que muitas vezes combinei, não foram listadas. Eles deveriam existir, mas eu percebi que no jogo, apenas itens diversos que ajudariam os jogadores foram descartados. Em outras palavras, neste mundo, há tantas combinações transbordando que ainda mais bizarras são criadas. Quem pensaria em apenas usar o lodo? De escamas a carne, ossos, órgãos e até chifres, havia tantas coisas para tentar. Mas no jogo, apenas o lodo cai. No final, posso consumir quase tudo. A calma e composta Kim Jin-van, para onde ele foi? Meu corpo tremeu de excitação. Claro, são métodos de combinação que são eu mesmo, mas eu não posso relaxar depois que eu apresento uma patente. Se eu tentar registrar uma patente para Sharon agora, também pode interceptá-la. No final, é um mundo atrás do poder VE no primeiro. É um mundo que não é um sequenciador de podem levantar suas vozes. Eu precisava de preparação suficiente para proteger meus direitos. Primeiro, vamos chegar com uma coisa. Se eu mostrar itens muito excepcionais, certamente criará ruído. Eu deveria viver em silêncio até eu desenvolver energia suficiente. Coincidente, uma poção de aumento de resistência que surgiu na classe de hoje foi perdida. Era fácil de fazer como um item básico de doping, e tinha bom custo-desempenho. Não há muito esforço na comparação com a existência. Então, primeiro, pré-requisito de jantar para ingredientes comprados. Para ganhar dinheiro, você precisa de dinheiro. Tão absurdo. Enquanto contemplava por um tempo, pensei em um lugar no eu poderia pedir dinheiro emprestado. É hora de usar uma chance da família? M. Cromwell. Eu tinha uma excelente empresa mais nova. Uma capital do Império, Rodren. Era uma distinção que pode ser alcançada em cerca de 1 hora, tomando um trem da localização para a academia. Saindo do trem e andando um pouco, eu poderia rapidamente chegar ao meu destino. Um loja em que ouvi diz que uma era de M trabalhava grandiosa e digna. Quando entre, o brilho brilhante iluminou o brilho do interior elegante. Bem-vindo. Quantos de vocês está aqui? Eu sorri desajeitada para a mulher que me cumprimentou com um sorriso brilhante. Vim conhecer alguém que conhece. Existe um funcionário chamado M aqui? Meu. O lugar onde você está? Eu sou o irmão mais velho dela. Assim que eu respondi, a mulher olhou para mim com uma expressão um pouco surpresa e curiosa e me pediu para esperar. Eu quero sair rápido. Esse espaço glamouroso não combina comigo. Mesmo em minhas memórias, eu só tinha ouvido histórias e nunca havia visitado desde minha irmã trabalho. Era uma distância que eu podia ter chegado facilmente, mas era gravado que eu não tenho vindo até agora. Olhando em volta, o lugar estava cheio de mulheres bebendo chá e conversando. Entre eles, ficei ali de maneira vazia, sentindo-me como um prato limpo manchado de sujeira. M, vestida com o uniforme da loja, aproximou-se do outro lado.
Na verdade, ela tinha uma aparência superior ao ponto em que você duvidaria se fôssemos realmente irmãos. Vamos primeiro ao salão da equipa, opa. Não há salão de entrada com M, hesitei e não mencionei o que queria dizer. Agora que eu estava cara a cara com ela, eu me senti envergonhado. Não, nisso. A jovem de um visconde lutando para trabalhar um tempo parcial. Como poder uma nova estar trabalhando enquanto escutava o incômodo de outras pessoas? Se fosse uma empregada trabalhando em uma casa nova, ela não diria uma palavra. Este lugar era uma loja que até os plebeus poderiam visitar se tivessem dinheiro suficiente. Mas para sua opa parecer de arrependimento e pedir dinheiro emprestado, não seria fácil. Mas eu não posso simplesmente desistir da academia. Se eu quisesse me fazer mais forte, estudar e treinar magia na academia era o caminho mais rápido. Embora eu fosse um estudante do terceiro ano e tivesse mais 2 anos para me preparar para uma graduação. Qual é o problema? Já faz algum tempo desde que nos vimos, certo? Amy olhou para mim com olhos brilhantes, sem perceber meus pensamentos internos. Agora que penso nisso, ela sempre foi assim. Não importa o que as coisas fazem Adrias fez, ela estava sempre ao seu lado, apoiando e aplaudindo. Um sentimento de culpa parece estar saindo. Desculpe por não cuidar de você com frequência. Minhas palavras pareciam arrependidas, e Amy respondeu com uma expressão perplexa. Mas logo, ela mudou sua expressão de forma suspeita. O que você quer pedir esta vez? Bem, isso é. Preciso de dinheiro. Não posso continuar a falar. Um sentimento de autoaversão e culpa surgiu, perfurando o céu. Tenho de encontrar outra forma, simplesmente não consigo fazer uma M de forma alguma. Oh bem, acho que sim. Espera um momento. Ah, M, está tudo bem. Foi só um pensamento. Por que você está agindo fora do personagem? Física parado. Voltarei em breve. Quando ela saiu da sala de descanso, dobrei minha mão estendida em desespero. Incondicionalmente, devo desencadear o caos com esta poção. Não há uma gota de água nas mãos da minha irmã. Venha para pensar sobre isso, eles foram a primeira família que eu já tenho. Quando eu era Quinjinha, não tinha família. Eu era órfão e todos ao meu redor era apenas um concorrente. Mas então, através do recrutamento sob o pretexto de mobilização de recursos para um projeto secreto de forças especiais do governo, me alistei. Os colegas que uni foram os únicos que se sentiram em família, mas a maioria deles morreu durante as missões. Pensando nisso, não é tão diferente aqui ou ali. Era uma vida semelhante, em diferentes circunstâncias. Talvez este lugar possa ser melhor. Pelo menos, ao contrário de antes, havia um objetivo. Eu vou sobreviver. E se possível, vou viver resmungando. Definitivamente vou fazer M feliz. Naquele momento, a porta da sala de descanso se abriu novamente e M voltou. A mão da M, a entregar-me um envelope cheio de dinheiro, pareceu-me difícil. Uma forte emoção surgiu dentro de mim quando eu a vi. Essa emoção era uma mistura de raiva para comigo e culpa para com a M. Eu mal suprimi minhas emoções e peguei o dinheiro. Obrigado. Eu definitivamente vou pagar de volta. Está tudo bem. Não tens de morrer à fome em lado nenhum. Então, seu olhar de arrependimento caiu na minha mão. Enquanto eu hesitava por um momento, os olhos de M ficaram mais largos. Uma atmosfera era inquietante. Eu só colocá-lo no dormitório. De jeito nenhum. Não posso ser. Ela agarrou meu braço e balançou a cabeça. De jeito nenhum. Certo? Mesmo sendo meu governo, não o faria com o anel. Tentei evitar isso com uma orientação, mas não consegui dar nenhuma desculpa porque senti que tinha cometido muitas peças. Lendo meu comportamento, os olhos lacrimejantes de M ficaram gelados e ela gritou desesperadamente. Por favor, diga-me claramente que não é verdade. Onde está o Iowa agora? Como usar o que você usa para comprar um cadáver? Não consegui respondedor. Deixar.
Agora dá sácia. E nunca mais voltes. Nem precisas de devolver o dinheiro. Vou recuperá-lo em breve. Sem ouvir minhas discrições, M saiu da sala de descanso. A M na minha memória nunca esteve tão zangada em todo o tempo que a conheci. Meu coração doía. Este sentimento é realmente de Quinjinha ou é de Adrias? Meu peito estava pesado com suspiros de arrependimento. Assim que ganhar dinheiro com a poção, terei de recuperar o anel primeiro.